Fala jovens, aqui é TMZ e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu trabalho que eu faço com miniatura, miniatura de ônibus, como é o início disso, né? Na verdade esse trabalho eu comecei fazendo como um hobby, uma forma aí de escape, de anti-estresse do dia a dia, mas aí foi tomando uma proporção aí, o pessoal, a galera gostou, a galera veio incentivando aí o pessoal que tem visto aí o trabalho, começou a incentivar aí a tá vendendo. E desde então, isso já faz uns 4 5 anos, e desde desse ano aqui eu passei a tá vendendo, já fazendo miniaturas por encomenda, né? Coloquei aí anúncios no Mercado Livre, no anúncios no Facebook, enfim. E tem sido aí um meio de ganha-pão também, mais uma forma aí de sustento, né? Para um meio de uma fonte de dinheiro, né? Para suprir a necessidade financeira aí. E confesso que tem sido um trabalho bem bacana, um trabalho prazeroso, apesar de ser trabalhoso ao mesmo tempo. Mas cada miniatura que eu finalizo e cada miniatura que eu desenho, né, cada pintura que eu acabo fazendo, realmente é prazeroso para mim fazer. Então vamos lá, tudo tem início com o desenho em branco. Normalmente os desenhos que o cliente solicita lá um modelo de ônibus, né, de ônibus e a pintura que ele deseja nesse ônibus. Normalmente a gente encontra aí os colegas, os camaradas na internet que a gente acaba nem conhecendo, mas desde já aí nesse vídeo aproveitando e agradecendo esse pessoal aí que modela, que faz esse desenho aqui, esse desenho em branco, que serve como base para eu poder montar a miniatura, né? Então a gente tem vários sites disponíveis aí de busólogos que eles acabam disponibilizando aí, fazendo desenho, alguns camaradas aí que acabam fazendo desenhos em branco e serve como base, né? Então o desenho está em branco lá, por exemplo, um cliente que solicitou esse modelo em específico, uma pintura de uma agência de turismo, né? Então o desenho em branco, se eu conseguir na internet um desenho com um modelo já com a pintura, legal, né? Que dê para trabalhar, bacana. Mas normalmente as pinturas são específicas, né? Principalmente em agência de turismo, quando um cliente pede uma pintura de uma agência de turismo, é difícil você acabar encontrando já um modelo de ônibus com essa pintura em específico, né? Então eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho esse desenho que eu acabei pegando na internet, o modelo em branco, e depois eu trabalho a pintura que o cliente quer, baseado na pintura original, na pintura real, né, do modelo, tá? Essa pintura foi feita por mim. Eu acabo utilizando ferramentas como Fireworks, como CorelDRAW e às vezes Photoshop também para trabalhar algumas imagens, para poder fazer isso aqui, esse trabalho de pintura, que na verdade a gente acaba refazendo o desenho inteiro, né? Para estar seguindo fielmente ou o mais fiel possível a pintura que o cliente deseja. Então, da pintura em branco, né, do modelo em branco, ele gerou isso aqui, né? Então no rodapé, depois de eu finalizar aqui a pintura, eu acabo enviando para o cliente vai analisar a pintura, ver se está em ordem, ver se é aquilo que ele deseja mesmo, e aí sim ele vai me dar a aprovação para eu poder dar início à construção da miniatura, tá? Então a pintura é crucial e é bem trabalhosa, são detalhes que acabam fazendo a diferença numa miniatura, né? Depois da pintura e depois da aprovação do cliente, a gente vai para a modelagem, né? Que eu vou imprimir um modelo, né?
um molde para poder trabalhar, começar a trabalhar. Então nessa pintura aqui essa pintura aqui não é o tamanho real, o tamanho que vai ficar a miniatura. Então eu vou aumentar esse tamanho de desenho aqui para ele ficar, para o desenho ficar do tamanho de uma rodinha de 4 centímetros, que são as miniaturas são baseadas nessas rodinhas de 4 centímetros, né? Então fica em torno aí de 50, 45 centímetros, né? Então depois da pintura eu vou lá imprimir o desenho parte por parte. Então vou imprimir as laterais, vou imprimir frente e trás, né? Impresso em folha sulfite normal, tá? Como o desenho é grande, eu vou ter que anexar uma folha na outra, né? Então normalmente fica aqui uma marquinha, uma pequena marca na hora que eu anexo uma folha em cima da outra, né, para poder continuar o desenho. Esse aqui é o desenho do molde. Depois de impresso o desenho, eu vou colar esse desenho, esse molde, né, o desenho, a pintura, esse molde numa cartolina, num papelão. Esse papelão é um pouquinho grosso, né, o papelão de caixa convencional, né, caixa pequena. Esse papelão tem em torno aí de 5 milímetros de espessura, né, meio centímetro. Ele tem 2 camadas. Então eu vou colar esse desenho nesse papelão, né, para ficar bem grosso. E depois com os instrumentos, né, que são os básicos, eu vou utilizar aí um estilete, né. Eu tenho outros estiletes um pouquinho mais finos, né, mais precisos, né, instrumentos de precisão, a cola e a tesoura, né? Então tá aqui, ó, todos os desenhos que foi uma leva que eu acabei fazendo, né? Então eu colei todos os desenhos no papelão, nesse papelão grosso, e depois eu vou recortar todos eles, né? Vou começar a entrar nessa etapa aqui, é a etapa de recorte, né? E depois eu vou para a parte de modelagem, né? Porque depois que eu recorto esse desenho, eu vou modelar como está aqui nessa imagem, né? Então essa imagem essa etapa de modelagem é uma etapa que para quem está vendo vai falar assim que tá feio. E realmente a etapa de modelagem, os desenhos ainda estão feios, não estão modelados ainda, né? Alguns ônibus, alguns modelos em si, eles são bem redondos, eles têm uma característica um design bem arredondado. E então eu vou recortar aí o que precisar para ficar o mais fiel possível com o original, tá? Então nessa fase de modelagem é bem trabalhosa, é bem minuciosa, leva aí horas para poder modelar certinho, para ficar legal, para ficar o mais fiel possível com o original, tá? E esse aqui é um outro exemplo de modelagem, né? Então, depois que eu estruturei, né, a carroceria, eu vou lá eliminar as partes que não podem aparecer. Então, depois eu vou deixar os cantos mais arredondados, eu vou encapar a miniatura para deixar o menos falhas possíveis, né? Já vou preparar as rodinhas já para o chassi, tá? E depois colar o desenho de novo em cima. Então eu imprimo 2 moldes antes da pintura final. Então eu tenho a pintura, o primeiro molde que vai me dar base para o recorte. E depois do recorte depois de estruturar, né, a miniatura, eu vou imprimir de novo para ver se ainda há alguma falha que precisa ser sanada no desenho, né? E aí sim eu acabo terminando a parte de molde, né? Então tem um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo desse caso aqui, né? O cliente solicitou um modelo, um Caio Vitória, padrão Vitória, na pintura da aviação Gaivota, eu não sei qual que é a cidade, acabei me esquecendo. Então todo o desenho é baseado no original, que eu acabo pegando na internet também. Quando o cliente não me envia
imagem para eu poder me basear, eu tenho que estar dando uma pesquisada na internet, e daí eu acabo fazendo desenho. Às vezes eu tenho que recriar o logo da empresa também, porque às vezes é difícil pegar na internet o logo, só o logo da empresa, numa qualidade legal. Então esse logo da gaivota eu tive que recriar, foi um trabalho bem minucioso. Então o desenho foi pronto, baseado no original. Finalizou, vou lá imprimir, modelei, tá? Já pintei aqui, ó, tirando já alguns detalhes que não devem estar aparecendo, né? Já pintei de pretinho para ficar bonitinho, tá? As rodinhas já pintei de preto porque é original, precisa, não, original tá lá. Trabalhei na rodinha e depois do trabalho de modelagem eu vou imprimir lá a pintura final, que é uma pintura, é uma impressão a laser, feita num papel Colchê gramatura 170, então é um papel mais grosso para dar esse ar, essa pintura aqui. E depois da pintura eu venho com verniz, uma camada de verniz, né? Os detalhes aqui em relevo são feitos aí com uma fita fixa forte, na verdade, eu acabo utilizando para ficar um pouquinho mais elevado e dar um nível de detalhe um pouco maior, tá? E a pintura acaba recebendo aí uma camada de verniz para ficar mais brilhante ainda, tá? E aqui é o embalo, né? A embalagem para enviar para o cliente. Ele vai todo embrulhado com plástico bolha para evitar aí algum tipo de dano no processo de envio, tá? Esse aqui é mais um caso. O cliente solicitou um cometa, mas na pintura mais nova, né? Um CMA, um flecha, na pintura mais nova do cometa, não a clássica, tá? Então esse desenho em si, esse desenho eu peguei, se eu não me engano, já pronto na internet, então eu não mudei quase nada, só fiz algumas alterações para eu poder fazer a miniatura, tá? Ele também pediu um estrelão, então eu já peguei já também a imagem real para eu poder me basear. O cliente também teve um cliente também que solicitou aqui a pintura clássica. Essa pintura aqui, ele solicitou um flecha azul, em específico a versão 2, tá? Flecha azul 2, difícil de achar na internet. Um flecha azul 2, tá? Já pintado. Então esse aqui foi um desenho em branco, difícil de encontrar, foi bem difícil, porque o flecha azul 2 ele tem esse detalhe aqui da janela, né? Diferente dos outros flecha azuis que ele já não tinha mais essa janelinha aqui, né? Então eu peguei um desenho em branco do flecha azul 2 e pintei cada detalhinho do cometa, tá? Aqui eu tive que pegar algumas imagens reais para poder me basear, para saber como foi feito, né? Qual que são os detalhes para eu poder fazer. Esse aqui foi do primeiro, né? Da pintura não clássica. E aqui a modelagem, né? Do flecha azul 2 e do estrelão, também já recortados e já modelados, tá? Você pode ver que o flecha azul, ele é bem trabalhado, ele é bem minucioso, diferente dos outros modelos, que a maioria dos ônibus, pelo menos os mais antigos, né, na década de 80 aí, 80, 90, eles têm um design um pouquinho mais quadrado, diferente do flecha azul, que o design dele ele é bem arredondado. Então na etapa de modelagem da miniatura é bem trabalhosa, a gente tem que trabalhar muito para ficar bem redondo, diferente do estrelão, por exemplo, que ele não é tão arredondado quanto o flecha azul. Aqui a miniatura já depois de modelada e já com o chassi pronto, finalizado, com as rodinhas, né? As rodinhas são de 4 centímetros, devidamente incluídas, né? Inseridas na miniatura, só esperando para receber a pintura final. Nesse modelo em específico, né?
nesse modelo específico, o cliente solicitou a abertura da tampa do motor, tá? Então eu tive que fazer aqui uma adaptação na miniatura. Normalmente não tem essa abertura de tampa do motor. E aqui a miniatura já finalizada. Esse é o modelo do flecha azul do flecha na pintura mais recente, né? E aqui é o flecha já na pintura, flecha azul 2 na pintura clássica, né? Você pode ver o canto arredondado, bem arredondado aqui, tá? Ele é bem redondo. Continuação, ficou bem legal, foi um dos trabalhos mais bonitos que eu fiz. Aqui os dois já prontos, já na pintura final, né? No desenho final, já com a camada de verniz, você pode ver que ele brilha. Pode ver os cantos arredondados, aqui já o detalhe do estrelão com o detalhe do saltado, né? Do ar-condicionado. Aqui os detalhes do flecha azul, ele tem uma quantidade de detalhes em relevo muito maior que os outros, esse aqui não tem, né? Então aqui eu usei muitos detalhes em relevo, você pode ver, como para-choque, as luzes, né? Os faróis, aqui a placa, né? Então é uma miniatura que é bem trabalhosa de fazer, mas ele fica lindo depois no final. E aqui, ó, os detalhes no fundo aqui, uns modelos que eu acabei fazendo também para outros clientes. E aqui o estrelão já finalizado, pronto para enviar para o cliente, tá? Nesse caso aqui, depois eu pintei a rodinha de cinza, né? Pintei a rodinha de cinza e depois fiz a parte do assoalho embaixo aqui para depois enviar para o cliente, tá? Aqui o detalhe do motor. Então o cliente pediu a abertura do motor, mas eu não deixei em branco, eu deixei sem nada ali. Então eu fui na internet, procurei ali uma imagem de um motor de um CMA, tá? Scania original. Então esse desenho é o motor de um CMA, tá? E diminuí para poder incluir aqui no motor. Então toda vez que o cliente for abrir aqui a tampa do motor para ele poder, sei lá, visualizar aí, poder curtir a miniatura, ele vai encontrar a imagem de um motor CMA. O mesmo foi feito com o flecha azul. Tá lá, se abrir a tampa do motor, ele vai ter a imagem do motor do flecha, tá? Esses detalhes das luzes que são saltados também tá em relevo. Então é um trabalho bem minucioso do flecha azul, diferente desse que não tem saltado, né? O real também não solicitava isso. Esse é um outro caso, né, de uma solicitação de um cliente, que foi esse modelo em específico. Esse desenho eu tive que fazer adaptações, né? O cliente me enviou, mas infelizmente o desenho que ele me enviou, o desenho pronto, eu não pude estar utilizando, então eu tive que fazer um desenho, né, fazer algumas adaptações para poder utilizar e poder montar a miniatura. Esse foi outro modelo. Esse aqui eu tive que fazer do zero, foi um modelo em branco. O logo da empresa eu tive que fazer porque não encontrei, tá? Eu tentei deixar o tipo da fonte da empresa o mais fiel possível, tá? Então foi um desenho em branco que eu acabei pintando para deixar o mais real possível, tá? Então tá aqui o modelo original, modelo real. Aqui, ó, modelo que eu me baseei para fazer aquele Marco Polo, aquele viagem. O detalhe do Deus é fiel, né? O logo, detalhezinhos que o original possui, tá? E depois eu fui para a etapa de modelagem, claro, modelei aqui a miniatura, já fui trabalhando em cima dela. Aqui é a miniatura já também com o chassi já finalizado também, então carroceria pronta e o chassi já incluído também na miniatura com as rodinhas já devidamente incluídas também, tá? E aqui a miniatura já finalizada, que já é uma sessão de fotos que o próprio cliente já fez, tá?
É um cliente que acabou se tornando um amigo aí, né? Que acabou me dando algumas dicas importantes, né? Que ele é um colecionador assíduo, já virou freguês meu, graças a Deus. E ele me deu essa dica, ele tá pintando a rodinha de cinza. E depois dessas miniaturas, né, depois desse pacote que eu fiz, todas as miniaturas que eu acabei fazendo já foram já com as rodinhas pintadas de cinza e com assoalho embaixo para evitar de ficar a parte de baixo à mostra e dar um ar de miniatura, um ar mais detalhado, né? Aqui já a sessão de foto que o cliente acabou fazendo, tá? E aqui a miniatura pronta antes de mandar para o cliente, né? Tá aqui, já tá com a camada de verniz, então ele já tá brilhando, tá? E aqui são as outras miniaturas, né? Foram as primeiras miniaturas que eu acabei fazendo. Essa aqui foi a primeira miniatura, uma empresa de ônibus aqui da minha cidade, Limeira. Limeirense, foi a primeira miniatura, isso nos primórdios, uns 4 ou 5 anos atrás. Tá? Então tá bem diferente, mas ainda assim usando uma rodinha de 4 centímetros. Depois foi feito um CMTC. Ele foi o único modelo que saiu um pouco do padrão, uma rodinha um pouco menor, mas ficou bonito. Eu tenho intenção aí de estar fazendo um outro CMTC para ficar no padrão. Essa foi a arte, foi a miniatura que eu tenho mais, que eu gosto mais e eu gostei mais de fazer, foi esse Caio Vitória articulado da CMTC. Foi uma miniatura que eu gostei muito de fazer, ficou muito linda e também me remete aí à infância, né, à juventude, que eu andei muito nesse ônibus lá em São Paulo, né, em São Miguel Paulista. Tanto esse do Caio Amélia como esse Caio Vitória articulado. E depois eu acabei fazendo aqui esse Itapemirim, esse Jumbus da Itapemirim, na pintura da Itapemirim, que ficou bonito. Então cada miniatura foi evoluindo, né? Isso aqui é uma evolução e foi evoluindo, né? Hoje em dia eu já nem uso mais esse tipo de rodinha. Eu já não uso algumas coisas que eu usava antes, né? O chassi já mudou. Então as miniaturas antes eram muito mais pesadas. Hoje a miniatura são muito mais leves. O chassi um pouco mais eficiente e prático de estar fazendo, tá? Isso aqui foi outro que eu fiz, foram os mesmos, né? O Itapemirim, uma imagem um pouco mais próxima, né? Esse aqui eu não estava utilizando ainda o verniz, então ele estava sem verniz, mas nesse modelo em si, do Cometa em específico, eu já estava usando a impressão em folha um pouco mais grossa. E esse Itapemirim aqui, o detalhe dele é que para dar brilho eu usava a impressão numa folha normal, só que a laser, e para dar brilho eu usava aquele plástico contact. Só que ele ficava muita marca e eu acabei utilizando esse plástico contact aí. Esse foi um modelo que eu tive muito prazer de estar fazendo. Esse eu tenho para mim como na minha coleção própria, né, particular. E você pode ver que ele tem muitos detalhes em relevo, né? É o Nelson Diplomata 350 na pintura do Expresso Brasileiro. Eu lembro que eu ganhei um desse quando eu era criança, com 8 anos. E eu ganhei um desse daquele Bandeirantes, também Expresso Brasileiro, muito lindo. E eu acabei fazendo esse aqui, ficou muito lindo. Esse aqui já estava já com a pintura em impressão em papel mais grosso, né, 170, já utilizando rodinhas, já com as chassis mais novos aí. A visão mais traseira, né? E aqui são as miniaturas unidas, aqui algumas antes de enviar para o cliente, que são essas aqui do canto, né? Aqui o desenho, tem alguns outros desenhos para fazer, né? Algumas miniaturas ainda em andamento, que é esse Calvip aí do cliente, 2 Calvip, e alguns modelos aí específicos para estar fazendo.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o trabalho que eu acabo fazendo, que eu tô fazendo aí de miniatura. É um prazer, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Curtam aí, avaliem, deem sua opinião. Se vocês puderem aí também tá divulgando o meu trabalho. E então é isso, precisar, vai ser um prazer estar fazendo miniaturas aí para vocês, só solicitar. Se vocês tiverem algum pedido, algum desenho, só pedir aí. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, fico com Deus e até a próxima. Abraço.